Silêncio no set. Entre takes está só começando. Eu sou Vitor Nini e hoje, no quadro Filmes Nacionais, vamos falar de O Nome da Morte. Mas antes, se inscreva no canal se é novo, curta, compartilhe e se quiser, comente. Se não, vou mandar o Júlio aqui do filme matar você. E ele é muito bom no que ele faz. O Nome da Morte. Talvez esse filme seja um dos meus favoritos do cinema nacional. E do que se trata o filme? O filme conta a história do Júlio, um assassino de aluguel na margem da sociedade aqui no Brasil. E o Júlio é interpretado pelo Marcos Pigossi, que fez Cidade Invisível, da Netflix. Confere também. Uma outra produção brasileira, nesse caso, série. E é isso, uma coisa que eu nunca vi, de falar sobre esse lance underground da sociedade, de que a gente vê muitas notícias, né? Ah, não sei quem foi assassinado, não sei quantos tiros. Aí você fala, pô, foi encomendado. Mas a gente não vê todo esse estudo de caso, que é a proposta desse filme. E não só isso, mas um filme de personagem. E onde tem personagem, tem conflito, tem drama. A direção é do Henrique Goldman. E que direção esse cara faz? Eu vou citar algumas cenas aqui, como até falei, são spoilers, mas se você não tem problema com isso, veja, porque não vai mudar muita coisa. O tchan da história é uma história real, então não tem problema. O Henrique Goldman pegou essa obra, ele escreve o roteiro também, junto com outros colaboradores, e é baseado em um livro. E nesse livro o escritor trocou os nomes das pessoas para não serem afetadas e conversou com o próprio cara que é o Júlio, vou colocar aqui entre aspas, porque ele não se revelou quem é, que ele matou mais de uns 400 pessoas no Brasil. E ele conta essa história, bem peculiar, parece um conto, né? E os planos que ele faz, uns planos abertos ou planos conjuntos, que eu vou citar aqui a cena do batismo do Júlio, que ele encontra o ator André Matos, que vive um cara do cartel lá no filme do Narcos. Ele também tá no Tropa de Elite 2. Ele é o tio do Júlio e ele leva o Júlio pra cidade grande. Porque o Júlio vem ali do interior, ele é um cara inocente. E ele não se dá muito bem ali com os trabalhos ali do interior. E o André Matos leva ele. Nisso, na primeira vez que ele leva lá, você vai trabalhar comigo. Ele sai fardado. O cara é policial. Tá? E tem todo esse suspense, tudo que o Henrique Goldman vai contando a história. E fala, pô, ele tá entrando, tal, o tio dele parece ser gente boa, tal. E aí ele entra num container. Aí nesse container tem uma moto, tem armas, o tio dele se benze assim com um colar de proteção. Você fala, o que tá acontecendo? Parece um ritual. É um ritual de passagem. O que tá acontecendo? E aí o filme segue. Aí eles estão esperando ali um cara sair de um estabelecimento. E aí eles ficam jogando conversa fora e tal. E aí quando o cara vem, ele pede pro Júlio, o tio. Cara, vai ali e atrasa o cara. Aí o cara, pô, o que eu vou falar? Não, só atrasa o cara. Aí o Júlio vai lá, né, moleque do interior, atrasa o cara, conversa com ele, fala, onde é o lugar da paquera? Aí o cara fala, como é que é? É o lugar da paquera, onde eu vejo a mulherada, vou beber e tal. Aí ele, já sei. Aí o cara começa a explicar. E aí, junto com o design de som, vem um tiro. Pá! E aí vem aquela surdez, quando alguém em filme de guerra joga uma bomba e a pessoa fica meio surda. Vem isso e com isso a direção de arte. Pum! Um sangue na cara do Marcos Pigossi, do Júlio, como se fosse um batismo de sangue ali. Ele acabou de testemunhar e ver o trabalho do tio, que é um assassino de aluguel. Depois ele vai descobrir o motivo de ele ter matado essa primeira pessoa, que já vamos chegar lá. Mas toda a construção dessa cena para chegar nisso é
falei de várias ferramentas aqui, né? Eu falei do design de som, falei da história, falei da atuação. A fotografia ali, na hora do sangue, parece que tem um pouco de atraso do frame. Ali, quem não sabe, frame é a taxa de quadro ali do cinema, ali da tela. Vem um borrão vermelho, junto com o tiro vem um borrão vermelho assim, e é uma coisa assim que marca, que fica na sua cabeça e não sai, e é incrível. E aí a cena que segue, eles vão jantar, um bife com batata frita, e aí ele pergunta pra ele, por que você matou o cara? E aí o tio fala, eu fui contratado pra fazer isso, porque num jogo de futebol, esse cara que a gente matou, deu um carrinho no outro e o outro não gostou. Aí você pergunta, as pessoas matam por tudo, quem tem poder mata por tudo. Ah, mexeu comigo, vou matar. E a coisa piora, hein? Coisa piora. Então, beleza, um pouco mais pra frente, ele já nessa vida já de matador, já o Júlio herdando isso de assassino de aluguel, ele conhece a Fabiola Nascimento no bar. Fabiola Nascimento, para quem não conhece, fez Estômago, que é um outro filme que com certeza vai entrar nesse quadro, que é sensacional. Tem um cara lá que ele precisa matar, que é um cara bêbado. E esse cara bêbado tá devendo dinheiro e não paga tal, e por isso que ele vai matar esse cara. E como o contratante disse, tem que dar o exemplo, senão os outros fazem a mesma coisa. É complicado. E aí ele leva esse cara pra fora. E aí eles estão andando numa estrada que tem um mato, tem ali uma estrada de terra. E aí tem uma sombra que o mato faz. E eles estão na luz do luar, que tá à noite. Eles estão andando, caminhando. E o cara é flamenguista e fica falando do Flamengo, fica imitando a narração, falando de jogador e tal. Quando eles estão atravessando e vai no meio assim, e aí na sombra, o Júlio pega a arma e atira. Ele atira sem ver. Pá! E aí ele puxa o cara assim e coloca no mato. Você vê o nível que o cara tá, e isso assim, toda a construção também até chegar nessa cena primordial de luz, de câmera, de atuação, é formidável, não tem outra palavra, é formidável. Uma outra cena também que eu quero destacar, é uma cena um pouquinho mais pro final, mas não é spoiler, é quando ele tá bem de vida e, cara, ele conseguiu um dinheirão matando pessoas, porque aí ele já tá 400 e tralalá, gente, né? Então é dinheiro pra caramba que rola nesse submundo, nesse sistema, porque o sistema tá envolvido. Vocês já viram já, porque eu falei da farda da polícia. Vamos lá. Na igreja, cantando uma música de louvor, olha aí a música novamente, olha como a gente conta a história usando todas as ferramentas que a gente tem do cinema. Na cena da igreja tá tocando a música de louvor, que é Eu Preciso de Ti, Senhor. E aí é um plano conjunto dos três. O filho tá cantando também, com uma criança normal ali na igreja. A mulher também, mas ela tá com o braço levantado, né, abençoando, principalmente o filho, e o Marcos Pigossi, o Júlio, tá sério. E ao redor, as camadas do filme, na mise-en-scène, tem as outras pessoas da igreja que estão louvando ao Senhor, tá ali cantando, e ele ali tá parado. Ele é o único ali da cena, de cada estado, de cada personagem, que você consegue ver dos três principais, qual que é o estado de cada um. E o dele, o principal, tá ali. Ele tá parado ali, ó. Tudo que ele fez, ele gostou. Ele gostou, é uma coisa que, sobrevivência. Ele é bom nisso. E ele tá ali, não canta música, fica sério. Chega de falar da direção, vocês já viram que, tem muitas coisas, o Henry Goldman, e isso te cativa, te prende na história. Vou falar dos atores específicos. Falando do principal, o Júlio, que é o Marcos Pigossi. Ele vai do inocente, caipira do interior, a um cara ganancioso, que pensa no dinheiro, pô, isso aqui dá dinheiro. E depois um cara traumatizado, frio, que, ele mata como se tivesse ninguém. Porque uma das primeiras mortes dele, que ele mata um feirante, você vê ali, falando de tudo de construção, mas especialmente da atuação, ele tremendo assim, ó. Ele treme, ele tira assim a arma, o cara fica implorando pela vida dele, fala da mãe que tá doente, e o Marcos fica tremendo assim, fica tremendo.
e atira no cara e sai correndo. É um mix de emoções e ele fala com o olhar. Meu, sabe, é uma coisa assim e ele sente remorso. Ele tem cenas de pesadelo que são agoniantes. Que tá preso no caixão e vai entecando ele e ele fica assim gritando e, meu, tem até uma pegada de terror. Sabe, é um horror que é um horror pessoal e visceral e verdadeiro, que é uma história real. Fábio Nascimento, André Matos e outros, como Tony Tornado, que contrata ele para matar um cara de direitos humanos aí, um gringo, e o Nastergalli, Matheus Nastergalli, queremos você aqui também. Tony Tornado, Carcereiros, a série, para quem não viu. Matheus Nastergalli, tem tanto filme que eu vou citar só um fichinha, tá? Que pode entrar aqui. O Alto da Compadecida, tá? O João Grilo. Então a atuação é impecável e, meu, é um filmaço. Vai ver. Eu já gastei aqui meu verbo, minha saliva falando e é um filme que eu amo de paixão. E você pode encontrar ele, sabe aonde? Netflix. Sim, tá disponível na Netflix ali, tranquilinho. Vai ver e Netflix paga nós. Bom, chega. Obrigado por tudo. Eu vou ali gravar uma coisa porque, sabe como é? Entre takes. Entre um take e outro.